Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live número 83 do canal @rgimbr. Estamos aqui nesta segunda-feira para o nosso encontro sobre ginástica rítmica. Seja bem-vindo você que é professor, você que é treinador de GR. Esse nosso encontro semanal está apenas começando. Eu quero avisar você que aqui nesse nosso encontro você vai se tornar um professor e treinador com excelência na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em GR, há mais de 18 anos aqui atuando com a ginástica rítmica, e nesse canal eu procuro trazer para vocês informação, conhecimento e tudo sobre a GR. E hoje a gente vai falar sobre rotações, sobre pivôs, sobre giros na ginástica rítmica. O que será que você, professor e treinador de GR, precisa saber para poder ensinar as suas ginastas a fazer os tais pivôs, rotações e giros da GR? É isso que a gente vai entender hoje, mas estamos apenas iniciando. Então você que está chegando por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já clica aqui no aviãozinho, compartilha esse conteúdo. Se você quiser que outras pessoas, outros profissionais participem desse conteúdo e também sejam profissionais de excelência na GR. Compartilhe aí com todos os grupos da ginástica rítmica. Traga professores e treinadores para acompanhar esse conteúdo, para que todos eles também possam saber ensinar os pivôs, que são movimentos tão lindos da nossa GR, não é verdade? Boa noite para Paty Hermine, nossa aluna do método ginástica rítmica com excelência. GR Companhia Recife, boa noite, dando oizinho por aqui. Antônio, ginástica RTN, Carolina, Elite GRD, Anderson, Alari, Suiene, Alari Fleck, Ritinina, boa noite para todos vocês. Boa noite de Portugal, Ritinina. Ritinina, seja bem-vinda por aqui. Muito bom. Hoje, quando eu abri a caixinha perguntando para vocês qual é a dificuldade que vocês mais gostam e qual a que vocês mais têm dificuldades, eu dei o meu palpite, porque eu acreditava que a dificuldade que vocês mais tinham dificuldade de ensinar eram os pivôs. E também por isso, acertei no meu palpite, né? A gente caiu aí na dificuldade corporal de pivôs. E a gente vai então hoje entender um pouquinho mais sobre elas e agregar aí conhecimento, trocar informações sobre como a gente pode entender a melhor forma de ensinar pivôs para as nossas ginastas. Rotações, giros, pivôs, todas elas fazem parte do mesmo pacote, né? Agora eu preciso que você entenda, fique muito atento a isso. Você, professor e treinador, não precisa saber fazer esse giro. Você não precisa saber girar, você não vai precisar fazer o pivô para a sua ginasta saber fazer esse giro. Mas você vai precisar saber ensinar. E saber ensinar nesse momento da ginástica rítmica, nesse momento auge da nossa GR, né, é muito importante. Então veja, nós que estamos aqui no Brasil sabemos que a nossa GR está em alta, né? Cada vez mais ginastas procurando a nossa modalidade, cada vez mais professores me contando que as turmas estão enchendo, as ginastas estão querendo praticar a modalidade. Responsáveis pela ginástica rítmica me dizendo: Val, hoje de manhã eu tive uma reunião muito importante com uma responsável por escolinhas de GR me contando: Val, eu não tenho professores capacitados para dar aulas de GR e eu tenho muitas crianças procurando a ginástica rítmica. Então você que está aí comigo agora nesse momento assistindo esse conteúdo, saiba que você precisa saber ensinar pivôs para poder atuar com a GR e ser um profissional de excelência e ter os resultados que a GR pode te proporcionar. Mas para isso você vai precisar saber ensinar corretamente. Agora, eu quero te dizer também que eu nunca fiz grandes pivôs na GR. Quando eu fui ginasta, né? Eu fui ginasta sim, mas eu falo que eu era ginasta de iniciação ali, competi um pouquinho, mas eu nunca fui uma grande ginasta. E quando eu era ginasta, eu sabia fazer equilíbrios assim, mais ou menos. Mas eu era uma ginasta dedicada, mas eu não tinha muitas condições. E, aliás, eu era, assim, daquelas ginastas que faziam ginástica rítmica porque gostava, mas eu não tinha muitas habilidades. Mas as minhas ginastas, quando eu treinava as ginastas para competição,
Aquelas ginastas que iam para campeonatos, elas tinham ali 8, 9 anos e elas já faziam, por exemplo, pivô bucle, que era uma dificuldade, né? É uma dificuldade de valor alto. Quando você faz com 1, 2 voltas, você tem uma dificuldade de um valor interessante. E para uma ginasta de 8, 9 anos realizar essa dificuldade é um valor interessante para ter na série. Agora, é uma dificuldade complexa e eu tinha ginastas de 8, 9 anos que realizavam. Mas eu nunca fiz um pivô bucle. Como é que isso é possível? Eu vou te passar todos esses segredos de uma realização de um bom pivô para você hoje entender como é que funciona isso e poder repassar para suas ginastas também. E reforço aqui também, eu fui ginasta, mas eu não fui uma grande ginasta. Eu tenho muitos alunos que hoje, por exemplo, fazem parte do meu método ginástica rítmica com excelência, que não foram ginastas. Aliás, eu estava hoje contando para algumas pessoas que 95% dos meus alunos, eles não foram ginastas. E mesmo assim, eles têm excelentes resultados na ginástica rítmica. Então, você não precisa ter sido ginasta, você precisa saber ensinar. E é isso que a gente vai aprender hoje, como ensinar pivôs para as suas ginastas. Você não precisa saber fazer, você precisa saber ensinar. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Érica, Renata, Edilane, também nossa aluna, Vinícius, aluno do método, turma 9, estávamos unidos ontem, né, Vinícius? A Mali que tá chegando, a Tal, e todos que estão por aqui, a Joana, Lorde, Milena, boa noite para todos vocês. Vamos então a esse passo a passo, né? A primeira coisa que você precisa entender sobre pivôs e que você precisa se atentar quando você vai ensinar a sua ginasta é que você não pode... Esse aqui é o jeito errado, tá? Então, o jeito errado de você ensinar a sua ginasta a girar é você simplesmente dizer para ela assim, faça assim. Vamos lá, o pivô é girar. Começa a girar aí, vai lá, começa a girar. Prepara aí e gira, vamos lá. Funciona esse giro? Não vai funcionar. Pivô na ginástica rítmica é técnica de giro. Hoje eu dividi com vocês aqui no Instagram, nos stories, depois quando terminar a live você pode assistir lá, várias ginastas fazendo pivôs lindos, incríveis. Tudo aquilo tem técnica, tem passo a passo para você ensinar. E a gente vai aprender agora como é que funciona tudo isso. Então, um dos passos para você ensinar a sua ginasta a girar é saber que ela precisa entender sobre equilíbrios. Se ela não sabe como se equilibrar naquele pivô, naquela forma daquele pivô, como é que ela vai fazer um equilíbrio, né? Então, eu quero que ela faça um equilíbrio pivô, ou um equilíbrio passé. Se você quer que ela faça um giro passé, ela precisa saber um equilíbrio passé. Se eu quero que ela faça um giro na forma de bucle, ela precisa saber fazer um equilíbrio na forma de bucle. Não adianta querer fazer milagre. O caminho é entender bem como é a figura do equilíbrio para depois chegar ao giro. Então, vamos entender que as nossas ginastas precisam estar preparadas. E eu falo que um equilíbrio... Não, vou reformular. Eu falo que um giro é um equilíbrio, certo? Só que é um equilíbrio em rotação. Então, um pivô, ele é um equilíbrio, só que é um equilíbrio girado, em rotação, um equilíbrio sendo girado. Então, você precisa mostrar para sua ginasta que ela precisa saber equilibrar antes de saber girar. E aí, eu vou ensinar para ela a equilibrar, a trabalhar esse equilíbrio de uma forma muito bem equilibrada. Se você souber ensinar ela a forma correta do equilíbrio, entender sobre eixo, né? Entender como fazer esse equilíbrio bem realizado no solo, primeiro ali na posição do solo paradinha, deitada no chão às vezes, depois leva ela para a barra, depois eu realizo esse equilíbrio sem o apoio da barra, depois no relevé, depois trabalhando a própria percepção desse equilíbrio, às vezes com instabilidade, e aí eu levo ela para entender como girar, aí eu estou num processo crescente de desenvolver o giro que eu quero desenvolver. Agora, simplesmente fazer de trás para frente não vai trazer o giro como eu quero. Ah, Val, mas isso funciona só para o treinamento? Não, é também para as iniciações. Eu quero que ela realize um equilíbrio, um giro no passé. Eu preciso explicar a ela sobre equilíbrio. Então, no seu cronograma lá de aulas, você não pode ensinar
pivô antes de ensinar equilíbrio para suas ginastas. Olha que detalhe importante. Será que no seu cronograma agora, né? Estamos quase no finalzinho de janeiro aqui, quase em fevereiro. Será que você planejou as suas aulas trabalhando primeiro equilíbrios e depois giros ou o contrário? Esteja atento a isso quando você for planejar suas aulas. Combinado? Isene, boa noite. Ginástica Mari, acompanhando sempre por aqui. A Thaís, nossa aluna também do método. Dubis, que está chegando por aqui também. Então, professores e treinadores, entender a mecânica do equilíbrio, o eixo do equilíbrio é um dos passos para sua ginasta saber fazer o pivô. Agora, para ela saber fazer esse pivô, você precisa dar mais detalhes aí. Quais são esses detalhes? Onde ela precisa contrair o seu corpo, onde ela precisa relaxar, qual é a figura correta que ela precisa saber fazer, né? Como ela precisa estar na figura do equilíbrio. Aí eu recorro ao código. Você, como professor de ginástica ou treinador, você tem o código em mãos? Sempre, para saber quais são as exigências que o código pede na forma do equilíbrio para depois ensinar o giro? Isso é importante. Quem está chegando por aqui, quem já está acompanhando esse conteúdo, Joana, nossa aluna também do método, escreve para mim aqui no chat de onde você está falando, se você tem dificuldades com pivôs, qual é as suas dificuldades, eu quero saber quais são as suas dificuldades, coloca aqui para mim no chat, que é importante para a gente ter essa troca e eu entender quais são as suas dificuldades. Eu estou trazendo aqui algumas dicas de como você pode ensinar as suas ginastas a fazer giros, pivôs, rotações, né? Mas eu quero entender mais pontualmente quais são as suas dificuldades para a gente ter essa troca e crescer enquanto professores de GR. Vamos lá! Se as suas ginastas não entenderem também sobre preparação de pivô, vai ser muito difícil ela realizar o pivô propriamente dito. Então, a preparação, como o próprio nome já diz, é como eu preparo esse pivô. Como ela deve preparar? A quarta posição deve ser bem posicionada. Saindo lá da quarta posição, ela deve fazer uma preparação, né? Onde ela tem um plié fundo lá na hora de preparar. Na hora de subir no relevê, ela tem que impulsionar esse chão com intenção mesmo de subir no relevê alto para poder fazer a rotação. Deve existir uma contração dos membros inferiores para empurrar esse chão e ela conseguir fazer a rotação. Na hora de girar, ela precisa contrair o corpo todo, como ela faz na hora do equilíbrio, para manter na forma e fazer o giro acontecer. Lembrando que a preparação, né, sai com a intenção de giro lá na perna, lá na parte de baixo do corpo dela, não no tronco. Então não utilize força de tronco, e sim força de membros inferiores, tornozelo, panturrilha, coxa, quadril, isso tudo é o que dá a intenção inicial. Não tronco, não aquela coisa de preparar lá balançando o tronco. O tronco é consequência da intenção que ela faz lá embaixo nas pernas. Combinado? E outra coisa, se eu quero girar, eu preciso girar para cima. Então eu preparo, entro no giro com a intenção de girar para cima e finalizo também para cima. Às vezes eu pego ginasta, quando eu vou ensinar, que ela faz o giro e despenca no final. Então você, professor, precisa corrigir a sua ginasta a começar e terminar com a intenção para cima. Combinado? Deixa eu dar um oizinho aqui pra Dari, nossa aluna do método também que tá acompanhando por aqui. Faz tempo que eu não te vejo. Saudades, minha querida. Bia e Luísa por aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, a Edivânia disse que é lá do Acre. Longe, longe, mas acompanhando o nosso conteúdo. A Érica Costa disse que é de Nova Andradina, mas vai iniciar com a ginástica. Muito bem. Seja bem-vinda ao nosso mundo. Nunca trabalhou com a GR, mas está acompanhando o nosso conteúdo para chegar com excelência na ginástica rítmica, né? Yasmin Dias, conversamos um pouquinho hoje sobre ginástica, né? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Carol Correia, nossa aluna do método, também por aqui. Dari disse que deu hoje 12 aulas de GR. Com certeza deve estar esgotada, mas firme e forte aí na sua meta, né, de conquistar cada vez mais excelência com as suas ginastas. Parabéns aí pelo seu esforço, pela sua dedicação com a ginástica rítmica. SJ Paris 05, seja bem-vinda por aqui. Isa, minha querida também, seja bem-vinda aqui à nossa live.
Vamos continuando então para entender mais sobre pivôs. O que você, professor de GR, precisa se atentar. Às vezes, tudo que eu tô falando por aqui pode ser que você já saiba, mas tá se perdendo aí no seu dia a dia com tanta coisa que você faz, né? Então, continua acompanhando esse conteúdo para às vezes ter só esse remember aí, esse lembrar de alguns detalhes importantes para você reforçar no seu pensamento e aplicar com as suas ginastas para elas melhorarem o pivô. Combinado? Então, vamos lá. Relembrar que a gente precisa reforçar os equilíbrios, né? Que a intenção de equilíbrio no giro tem que acontecer. Que a mecânica da rotação é importante lá no embalo inicial, né? Dos tornozelos, da panturrilha. Que acontece sim pelas membros inferiores, não pelo tronco. Que a entrada, ela precisa acontecer, então, com essa intenção lá de membros inferiores. Ela precisa também aprender sobre promenade, né? Promenade é aquele trabalho de tornozelo. Então, quando ela vai girar, ela precisa dar intenção no tornozelo para que esse giro aconteça. Ela precisa também entender sobre preparação, mas ela precisa estar preparada. Será que o corpo dessa ginasta está preparado para girar? Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda por aqui. O corpo dessa ginasta precisa estar preparado, então precisa ter um trabalho de preparo físico aí, né? Força muscular, potência muscular, flexibilidade. Essa ginasta precisa de flex no tornozelo, flex ali na perna para conseguir fazer o giro, né? Imagina ela querer fazer um pivô de perna à frente e ela não ter amplitude na flexibilidade, na perna dela, flexibilidade suficiente para trazer essa perna à frente. Então, é um trabalho de preparo que você, professor treinador, precisa dar para a sua ginasta para ela conseguir realizar esse giro. O que mais que essa ginasta precisa fazer? Quem consegue me trazer aqui nos comentários algo a mais que a sua ginasta precisa ter para realizar um bom giro? Vamos lá! Quero saber de vocês o que você está aplicando com as suas ginastas para ela melhorar os giros na GR. Eu tenho mais algumas coisas aqui para trazer, mas eu quero saber de vocês. Vamos lá! Será que esse preparo, além de tudo que eu falei, envolve também contração corporal dessa ginasta? Vai envolver esse preparo? Porque, veja, a consciência corporal dessa ginasta precisa estar ativada, né? Ela precisa estar preparada e ter consciência para conseguir realizar tudo isso. Ela precisa de força, muito bem, Dari. É importante que ela precisa ali de uma força corporal, uma contração para preparar o corpo e manter-se lá. Então, a força corporal dessa ginasta é necessária. A boa postura é muito importante, Beatriz, porque se ela não tiver uma boa postura e se manter nessa boa postura, ela não vai conseguir girar. Então, ela entra na preparação, ela entra na forma e relaxa o corpo. Com certeza esse giro vai cair rapidinho. Então, manter-se em boa postura é muito importante. Essa contração, essa firmeza do corpo dela vai ser decisivo para ela girar mais e mais. E tem uma outra coisa que também vai ajudar muito, tá? Consciência corporal, com certeza, e que é o trabalho de balé. Toda a técnica que essas ginastas adquirem com o trabalho de balé, através de um fortalecimento de plié, fortalecimento de relevé, todo o trabalho da técnica específica do balé vai ser decisivo para suas ginastas girarem. Então não esqueça de trabalhar e aplicar o balé com as suas ginastas. Val, mas eu não tenho um professor de balé para as minhas aulas, eu não sei aplicar o balé. Calma, vamos entender o seguinte. Você não precisa ter o balé do Bolshoi sendo aplicado nas suas aulas de GR, mas você precisa ter técnicas de balé aplicados nas suas aulas. Então vamos lá, suas ginastas têm o trabalho de plié, de relevé, de tandi, né? Esses elementos básicos durante as aulas de balé, isso é importante. Quantos pliés e relevés elas fazem durante as aulas? De uma forma correta, não é simplesmente executar, é executar da maneira correta. Você não sabe do que eu estou falando? Você pode, por exemplo, ir atrás de fazer uma aula de balé para conhecer sobre isso, né? Que tal você vivenciar isso tudo para saber como funciona e aplicar nas suas ginastas? Que tal você trazer alguém para uma aula de um final de semana para contribuir com as suas ginastas terem esse conhecimento? Desenvolver nas suas ginastas um trabalho de balé vai ser muito importante para que elas aprendam a fazer melhores pivôs.
Ah, Val, mas eu não tenho condições disso. Então, faça você. Pesquise, se informe. Aproveite o momento que a gente vive hoje, que é a internet, né? Procure fontes que possam contribuir com você de uma forma correta, para que você agregue esse conhecimento do balé ao seu treinamento, às suas aulas de GR, para que as suas ginastas melhorem. Mas tem uma coisa que é importante que a gente reforce aqui. Se as suas ginastas não souberem a maneira correta de executar um pivô, elas vão repetir do jeito errado, e o treino errado vai ser pior do que elas não treinarem. Então, veja só, sua ginasta não sabe a técnica correta, ela não sabe executar da maneira correta e ela vai repetir do jeito errado. Qual vai ser o resultado disso? Ela não vai melhorar, ela vai simplesmente reproduzir aquele jeito errado e ela não vai evoluir. Então, professor e treinador, vamos dar um passo atrás para ganhar e avançar 2 à frente. O que eu preciso? Me preparar, me preparar no sentido de me preparar e estudar e agregar conhecimento, saber o jeito certo, estar munido de conhecimento para repassar para as minhas ginastas. Quem é aluno do método que está por aqui, do método Ginástica Rítmica com Excelência, sabe que o nosso conteúdo ele abrange informação sobre isso, né? Tem um e-book lá no nosso material, tem aulas práticas sobre isso, vocês têm esse conteúdo todo. E quem acompanha o nosso canal aqui, sabe que diariamente eu trago conteúdos para ajudar vocês. Então, todos os profissionais que querem hoje melhorar o pivô das suas ginastas podem ter esse conteúdo, né? Diferente de anos atrás, quando a gente não tinha esse conteúdo acessível para a gente melhorar enquanto professor. Então, se você quer que as suas ginastas melhorem, continue acompanhando o nosso conteúdo por aqui, porque ele é feito para você que quer que as suas ginastas melhorem enquanto ginastas. E qual que vai ser o resultado disso? Você vai melhorar também enquanto professor e treinador. Então, juntos somos mais fortes, não é assim que eu falo? Não é assim que a gente pode ver os resultados? Eu vejo aí diariamente as dinastinhas que vocês postam, eu acompanho os conteúdos de vocês também. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa evolução de todos vocês. Então, para as suas ginastas melhorarem, reforço isso para vocês aqui. Você, professor e treinador, precisa estar preparado. Juliane, seja bem-vinda por aqui. Juliane acompanhou comigo. Ontem eu postei para vocês aqui também. Nós tivemos uma oficina, né, com os meus alunos da turma 9 sobre dificuldades de aparelho. Então, esses alunos estavam ontem estudando sobre DAs, né? Num domingo à noite, estudando sobre as dificuldades de aparelho da ginástica rítmica, entendendo mais como funciona, como é, como não é, o que pode, o que não pode. Por quê? Porque esses professores querem ser melhores na ginástica rítmica. São profissionais que estão buscando melhorar. Ah, Val, mas eu não tenho tempo para isso. A sua decisão de melhorar, ela vai precisar ser tomada por você. E a partir do momento que você toma essa decisão, você vai colher os frutos disso, né? Então, você está aqui comigo acompanhando esse conteúdo, você estar aqui diariamente assistindo os conteúdos aqui do canal, acompanhando lá no YouTube também, né? Que eu posto diariamente materiais por lá, conteúdos que eu posto aqui, os vídeos que eu trago aqui para vocês, vai fazer com que você tenha mais informação e conhecimento. E é desta forma que eu sei que você vai melhorar. Como que você melhora? Tendo mais ginasta, mais ginastas vão trazer mais ginastas para você e dessa maneira você vai ter mais reconhecimento financeiro, mais possibilidades de crescimento na sua profissão. Olha quantos benefícios. Se hoje a GR do Brasil está em crescimento, é graças ao seu esforço e à sua dedicação. Mas isso não pode parar. Hoje, como eu comentei com vocês no início, eu tive uma reunião com uma pessoa que está buscando professores de ginástica rítmica lá na cidade dela, porque ela me diz assim: Val, eu quero abrir mais turmas de GR, mas eu não tenho professores que estejam capacitados para isso. Olha só, isso deve estar acontecendo aí na sua cidade também. Se você não está capacitado para isso,
talvez você está perdendo a oportunidade de ter mais trabalho, mais dinheiro, mais sucesso enquanto professor de GR. Então, saiba que saber ensinar pivôs é algo importante para a sua profissão, para o seu desenvolvimento, para o seu sucesso na GR. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Aproveita e escreve aqui para mim nos comentários. Eu quero responder todas as suas dúvidas. Aproveita esses segundinhos aí, final do nosso encontro de hoje, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre pivô. Eu aproveito para dizer a vocês que no nosso encontro de quinta-feira, que será ao meio-dia, eu vou falar também sobre mais um elemento corporal. Talvez sobre salto, talvez sobre equilíbrios, não sei ainda, vou trazer aqui um spoiler para vocês. Na próxima segunda-feira também vamos falar sobre isso e eu vou trazer tudo o que você precisa para saber como ensinar as suas ginastas. Olha que maravilha, né? Então você vai ter esse conteúdo aí para você poder ensinar melhor as suas ginastas. Mas para isso você precisa estar aqui comigo. Então toda segunda-feira às 8 da noite, toda quinta-feira ao meio-dia, você tem esse compromisso comigo para você se tornar um profissional de excelência. E o melhor de tudo isso, esse conteúdo é gratuito e você vai poder acompanhar esse conteúdo por aqui, ter dicas importantes, saber aí como melhorar as suas aulas e, consequentemente, ter mais sucesso na GR. A Beatriz falou que as crianças adoram os saltos. Muito legal, é verdade. Elas gostam porque é o momento de voar, não é verdade? E tem também os acrobáticos, né, que elas adoram virar de cabeça para baixo, mas os giros sempre são uma dificuldade do professor de GR, mas também um dos movimentos mais lindos quando a gente assiste uma coreografia, não é verdade? Então, Beatriz, obrigada a você por acompanhar esse conteúdo, viu? Professores e treinadores de GR, não esqueçam que tudo que a gente tem por aqui é para você. Então acompanhe esse conteúdo, esteja comigo. Eu sou a Val, professora de ginástica rítmica, especialista em GR, e nesse conteúdo, nesse canal, você tem conteúdos para se tornar um professor e treinador com excelência na GR. Se você gostou desse material, desse conteúdo, curta o nosso canal, siga em todas as redes, porque juntos somos mais fortes. Nos vemos então na quinta-feira ao meio-dia para mais ginástica rítmica aqui para vocês. Uma ótima semana de treinos, bons estudos por aí, nos vemos nos conteúdos por aqui e até quinta-feira. Tchau, tchau!